Boa tarde. Vamos lá, pessoal. Boa tarde, Jair. Boa tarde. Jair, eu gostaria que você começasse essa entrevista falando um pouquinho desses dias, 2 semanas, um pouco mais que você já convive com os jogadores, já convive com funcionários, enfim, já entende um pouco do que é o Corinthians e a realidade atual. O que vai significar para esse time que passou por reformulação, dificuldades recentes, enfim, troca de comando, alcançar uma decisão de um campeonato nacional? Assim, quanto que vai ser importante para vários aspectos, né, dentro de campo, fora, chegar a uma decisão passando pelo Flamengo, que é um time que tem mais investimento? Boa tarde. Primeiramente, eu sou super adaptado, né, nesse período, apesar que curto, mais intenso, pela sequência de jogos, por tudo que vem representando, pelo tamanho dos jogos também, pela importância quando vai chegando no final do ano, né, o próprio Campeonato Brasileiro passa a ser decisivo. Então a gente vem vivendo esse momento com muita intensidade. Mas eu já estou super adaptado, não só pelo grupo, mas também pelo staff. Enfim, todos que trabalham no Corinthians que me abraçaram, a gente foi super bem recebido. Isso é muito importante para você conseguir desenvolver o seu melhor. E sobre a classificação para a final, a gente sabe da importância de levar o Corinthians a disputar mais uma final, mas a gente sabe também que do outro lado tem um time que também quer, um time que fez um investimento muito grande e vem buscando esse título, então a gente sabe da dificuldade do jogo, mas agora uma situação um pouco diferente, a gente jogando a favor da nossa torcida essa que está aqui presente com 49 mil pessoas, 39 mil pessoas, e que amanhã já estão os ingressos todos esgotados, e que a gente possa, né, dar de presente para a nossa torcida que vem nos apoiando, que sempre apoiou o Corinthians, essa classificação para a final, que a gente sabe da importância para o clube também. Então a gente vai entrar sabendo da importância, sabendo do peso desse jogo, mas tendo muito controle, equilíbrio emocional para a gente fazer o nosso melhor e conseguir essa classificação. Você concorda com quem diz que o Flamengo tecnicamente é um time melhor do que o Corinthians? E se você concorda, como compensar então essa diferença? O Flamengo investiu muito mais do que o Corinthians, né? Todo mundo sabe. Mas isso, quando a bola rola, a gente sabe da qualidade da força do Corinthians, a gente sabe do peso da camisa do Corinthians e nunca tem favorito em clássico. A história mostra isso por diversas vezes. Então isso, aquele que botar o coração na ponta da chuteira e a gente pode substituir esse investimento com muita entrega, com muita organização tática, com muito equilíbrio, não posso deixar de esquecer de equilíbrio, e ser muito competitivo. Se nós formos bastante competitivos e com a qualidade que a gente não pode esconder, que o nosso time também tem, a gente pode conseguir o nosso objetivo, que é a classificação. Jair, eu queria que você falasse em relação à concentração antecipada, o quanto isso pode ajudar você, o grupo, o que colabora a antecipação da concentração, por favor. A gente ficar mais juntos, mais descansados, mais bem alimentados. Todos os jogadores são profissionais, eles sabem da importância do sono, da importância da alimentação, mas a gente estando em casa é diferente, então acho que é o momento do sacrifício, de nós ficarmos juntos e para que a gente possa alcançar o nosso objetivo. Depois de lá para frente, as coisas acontecendo, a gente pode retribuir isso com um dia de descanso para eles, mas é o momento da gente fazer aquele algo a mais, para a gente conseguir algo a mais também na vida. Então, por isso a gente entendeu, os jogadores também entenderam da melhor maneira, que a gente sabe que se trata de uma decisão e todos esses fatores juntos são importantes. Nos últimos, claro que era mata-mata de competições da Conmebol, foram 8 expulsões em últimos 6 mata-matas que o Corinthians disputou. E você falou agora há pouco equilíbrio emocional 2, 3 vezes. Por mais que não seja uma competição sul-americana, mas é um mata-mata, é um momento decisivo. Eu queria saber o que você acha de um histórico desse, de 8 expulsões em 6 mata-matas apenas, e o quanto terminar com 11 jogadores é importante amanhã. Perfeito. Eu sempre falo na minha preleção a respeito de terminar com os 11. A gente sabe que o futebol está muito equilibrado e você ficar com um jogador a menos é muito difícil. Então tem que ter o equilíbrio. Nós temos que ser competitivos, mas sem passar do ponto para que a gente não venha perder algum atleta. Então isso vai ser passado.
É um jogo que a adrenalina é maior, já por véspera, já mostra o treino hoje. Então é você não pilhar muito. Eu tenho uma estratégia diferente para jogos assim e botá-la em prática, e espero que possa dar certo e que a gente possa fazer um jogo extremamente competitivo, mas muito equilibrado, para que a gente possa terminar com todos os nossos atletas. Jair, boa tarde. Eu queria saber se você já viveu uma situação como essa, de fazer um treino com tanta gente, né, prestigiando, e como captar isso, capitalizar isso só como apoio, né, porque de repente também tem um pouco de pressão, né, quando se vê tanta gente assim. Queria saber se você já passou por isso. Eu já tinha feito um treino aberto também, foi uma experiência muito boa e as coisas aconteceram, né? É bom quando acontece. Eu acho que essa pressão, você trabalhando no Corinthians, não tem como ser diferente. Eu vejo só como benéfico, não vejo como uma pressão, uma situação negativa, pesada, não, porque todos que estão aqui estão do nosso lado, estão para nos apoiar. Então, acredito só como coisas boas e incentivo também, que a gente já começa a entrar o antes no jogo, mas também tem que ficar preocupado para a gente não passar do ponto, né? De chegar uma entrada mais dura, a gente não perder esse controle emocional para terminarmos com todos os nossos jogadores. Jair, boa tarde. No jogo da ida lá contra o Flamengo, você tinha acabado de assumir, né? Era teu segundo jogo no comando do Corinthians. E naquela circunstância o Flamengo acabou a partida acho que com 70% de posse de bola contra 30 e 21 finalizações contra 3, se eu não me engano. E aí o Corinthians acabou sendo criticado naquele momento por ter criado pouco naquela partida, embora tenha criado algumas chances claras de gol. Você acredita que, mudando agora, esse jogo sendo aqui, em Itaquera, com o apoio da torcida, 40 mil torcedores, a tendência é que a gente veja completamente o contrário sendo o jogo agora na tua casa? Espero completamente ao contrário, vai depender muito do jogo, mas que a nossa postura já vem mudando, só a gente pegar o jogo do Internacional. Eu estava vendo o jogo hoje pela manhã e a gente teve um ataque posicional, a gente ficou praticamente 2 minutos com a bola nos pés, então a equipe do Inter se defendendo. Nós tivemos mais posses, tivemos mais chances claras, tivemos o controle do jogo contra o Internacional, uma grande equipe também. A gente sabe também da força do Flamengo, mas nós tivemos uma equipe também muito difícil, um que está liderando, né, próximo ali vai o Campeonato Brasileiro, então vai ser muito similar. Lógico que jogando em casa a gente vai ter um pouco mais de a torcida também empurrando, e a nossa estratégia. As críticas eu vejo como naturalidade, porque realmente nós tivemos dificuldade, mas nós tivemos dificuldade de criar. Não que por um momento a gente entrou no vestiário e falou, a gente não vai passar do meio de campo para não tomar gol. A gente teve dificuldade de sair e realmente nós criamos muito pouco. Mas amanhã a história é totalmente diferente, a estratégia é diferente, vamos jogar em casa também, que é muito diferente. Mas a resposta só vai valer para quem vencer, né? A melhor estratégia é para aquele que vence. Como nós não vencemos lá, e agora nós estamos um pouco mais próximo, porque estamos com a nossa torcida para vencer. Mas realmente a estratégia vai ser diferente, vai ser um jogo melhor. Jair, boa tarde. Falar do time, eu não sei se você já tem, e se você já tem, vai divulgar ou não vai divulgar. A gente imaginava o Corinthians, ou a gente imagina o Corinthians, talvez com a volta do Ralf, que não jogou contra o Internacional, como única alteração. Você já definiu? Uhum. O time está definido, mas eu estava olhando a entrevista hoje do Barbieri, ele também não revelou, então a gente também não revela. Mas já está definido. Legal. E esses torcedores, a gente, olhando para esses torcedores, são torcedores que normalmente, até por questão de poder aquisitivo, não têm a oportunidade de acompanhar um jogo, mas vêm num dia de semana, num horário de trabalho, e não é pouca gente. O que é que dá para dizer para eles e o que sentir olhando para essas pessoas que normalmente não têm a chance de vê-los ao vivo? Perfeito. Muito bem colocado. Eu vim conversando com o Duílio e com o Alessandro agora, e a gente estava falando isso, né? A gente sabe da realidade do nosso país, a gente sabe quanto é caro estar no estádio hoje, a gente vê um público diferente. E isso para a gente é de arrepiar, né? Você vê aquele torcedor raiz que a gente fala, não que os que têm melhor condições tenham alguma separação, mas que aqueles que não têm ficam mais difícil, então eles não conseguem. De repente, muitos estão vindo pela primeira vez na arena,
Então, para a gente é super gratificante estar com esse torcedor, estar mais próximo deles, a gente fazer o nosso treino, vai ser super bom. Trazer essa energia que com certeza eles vão transmitir para a gente nesse treino, para a gente entrar cada vez mais focado ainda para o nosso jogo de amanhã, se é possível você conseguir ficar mais focado de um jogo com essa grandeza, mas que com certeza essa energia positiva vai ficar junto com nós para a gente fazer o nosso melhor amanhã. Jair, boa tarde. Queria que você comentasse um pouquinho sobre os garotos. No jogo passado, o Matheus Vital apareceu, né, na equipe titular. Você gostou da formação com ele? E queria também que você comentasse sobre o Pedrinho, que é uma arma importante que você também tem no elenco, enfim, essa nova geração. Não, o Vital, ele fez um jogo muito bom contra o Sport. Entrou, começou o jogo, que é diferente também, mas fez uma boa partida. Então, se eu falar mais ou menos o que eu pensei dele do jogo, eu vou falar se ele inicia ou não, né? Hein, presidente? Eles querem me pegar, viu? Eles não me conhecem ainda, não. Mas, sim, mas tudo está aberto, todos têm chance, como o próprio Pedrinho também. Tem um terço final maravilhoso. A gente busca esse equilíbrio nele, mas é um jogador que pode iniciar também, como pode entrar, decorrer, e todos têm a sua importância. A gente tem, a história mostra aí jogadores que entram, saem do banco de reserva para ser decisivos em uma grande partida. E, de repente, esses que vão fazer o gol jogando 5, 10 minutos vão ser mais falados do que aqueles que começaram o jogo. Mas o jogador tem essa vaidade de ser titular, né? Eu já fui jogador, a gente sabe como é que é. Você quer mostrar lá teu nome o primeiro, mas, de repente, o banco de reforços, os jogadores que vão entrar para reforçar durante o jogo, podem ser protagonistas dentro de um grande jogo como esse. Ô Jair, te incomoda a declaração que vazou de forma informal até do presidente do Flamengo, dizendo que o Flamengo passa, alguma coisa nesse sentido, se o juiz deixar? Olha, eu sou, apesar de jovem não ter cabelos brancos, mas antes de nascer eu já estava no futebol. E eu aprendi uma coisa em casa, eu falo com meus jogadores e o meu presidente fala com o presidente do outro time, isso não é comigo. Então, Jair, de técnico para técnico, Oi, professor. O Barbieri, ele vive uma situação mais ou menos parecida com aquela do Osmar Loz, né? Muitas críticas, pessoal falando que devia ter trocado antes da semifinal da Copa do Brasil. Eu queria que você falasse qual a vantagem e a desvantagem do Flamengo não ter trocado e a vantagem e a desvantagem do Corinthians ter trocado de treinador, por favor. Muito complicado. Não gosto de falar sobre trocas, não gosto eu como treinador vou sempre defender a minha classe, pedindo continuidade no trabalho, mas a gente sabe que não é assim. Então, eu acho que quando um jogo também como esse, fica tudo de lado, se teve troca, se não teve, se teve continuidade, não teve. Vale a importância e o peso de uma derrota vai ser tão grande quanto para quem trocou, quanto para quem não trocou. Então, ele vai fazer o melhor do lado dele e eu vou fazer o melhor aqui do nosso lado. E eu queria que você falasse, por favor, sobre as laterais. O reserva do Fagner, querendo ou não, apesar de estar muito tempo atuando lá, é um volante improvisado. E o reserva do Avelar é um garoto, né, que talvez não tenha ainda cancha para entrar num jogo desse tamanho. Você identifica como um dos problemas desse elenco do Corinthians justamente as reservas das laterais? A gente sabe que ter um grupo homogêneo é muito bom, mas eu já vivi isso também no meu trabalho no Botafogo. Nós tínhamos 3 laterais, Luiz Ricardo, perdi machucado, Jonas, perdi machucado, e depois perdi o Marcinho. Eu acabei jogando a Libertadores com o Marcelo na lateral e depois o Emerson Santos, que jogou agora contra a gente no Inter, de lateral, porque acontecem as lesões, acontece. É lógico que o ideal é você ter sempre 2, 3 jogadores para cada posição, mas eu vejo a equipe do Corinthians equilibrada nessa situação de posição. Por mais que o Carlos seja um menino, é um jogador da seleção brasileira, né, de base. Então, assim, e lógico que na lateral direita, o Fagner, por ser um jogador do tamanho que ele é de seleção, a gente quer uma altura, mas vai ser difícil você encontrar jogadores à altura quando você se fala de um jogador que é de seleção brasileira. Acho que não são poucos times que têm jogadores desse mesmo nível assim para você tá coberto ali. Mas, fora isso, eu estou muito satisfeito com o elenco. Apesar de todas as perdas, é um elenco muito equilibrado. Jair, boa tarde. Você falou no último jogo contra o Inter, você valorizou o fato de o time não se desesperar depois de ter tomado o gol no finzinho do primeiro tempo ali e conseguir reagir. Foi assim contra o Sport também. O Corinthians saiu atrás, conseguiu a virada. Um jogo de mata-mata, os nervos um pouco mais à flor da pele, essa situação pode ser um pouco mais difícil. Como é que você está trabalhando o elenco para evitar que haja um eventual desespero no caso de o Flamengo abrir o placar?
Nós tivemos 2 jogos agora para mostrar que serviu de lição. E a gente, de maneira controlada, conseguimos a virada no primeiro jogo, e de maneira controlada conseguimos o empate, não conseguimos a virada, mas tivemos o controle do jogo. Isso serve de lição. Lógico que ninguém quer sair atrás, mas caso aconteça, chega também, né? Já 3º jogo em casa, sair atrás de novo, mas caso aconteça, a gente possa estar equilibrado. Eu tento passar equilíbrio, tento passar confiança, tranquilidade. Lógico que isso também, como você falou, o peso de um jogo, de repente, pode ser diferente, mas aí que está. Aí eu volto a falar da parte emocional, do equilíbrio emocional, para que a gente possa ser a mesma equipe do início do jogo até o último minuto. Boa tarde, Jair. Boa tarde. Você falou que viu há pouco também a entrevista do Barbieri, né, a coletiva. Ele também deu uma despistada, se vai Diego, se não joga. Especulou um pouco também sobre o seu time, não acredita em 3 volantes, acredita assim, numa postura diferente, claro, pelo fator casa. Ainda que você não nos diga qual mudança, mas você acredita num Flamengo que possa vir diferente do que você enfrentou no Rio, por exemplo? Pode. Ele conseguiu uma vitória sem o Diego, então ele pode ser a possibilidade do Diego não iniciar, pode ser uma situação dele espelhar a gente, caso, espelhando do último jogo, da gente jogar sem o 9, ele possa jogar sem o 9, mas a gente tem que estar preocupado primeiro, eu sempre falo da importância de estudar o adversário com a nossa equipe, e dentro da estratégia deles também, a gente vai estar preparado para todas essas mudanças que ele mesmo já falou. Então, do jeito que ele vier, a gente vai estar preparado. Só ainda sobre treinadores, já que você sempre fala muito bem, representando essa geração, né? A gente tem... Eu tão jovem representando. Então, mas fala em nome dela, né? Que vem se destacando sempre. Muito. E do outro lado tem uma semifinal com 2 dos maiores vencedores, né, de Copa do Brasil. Nessa semifinal, 2 treinadores mais jovens. Você também gosta de ver esse tipo de análise assim? São confrontos diferentes nos bancos também, né, Jair? Eu espero que eu possa enfrentar os 2 medalhões lá do outro lado, né? Mas o Maurício com certeza também quer. Nós temos um jogo... Ficaram 4 gigantes, né? E jogos decididos em detalhes. O lá foi 1-0, o nosso foi 0-0. E vai ser decidido em detalhe mais uma vez, né? E espero que esse detalhe possa ser para o Corinthians e que eu possa estar enfrentando de novo um dos 2 medalhões lá, que para a gente é inspiração. Sempre me perguntam da situação de nova geração e os mais experientes. Eu acho que tem espaço para todo mundo. Eu já estou chegando, vou completar 40 já o ano que vem, já não sou tão jovem. Mas, assim, você enfrentar um Filipão, você enfrentar o Mano, esses caras que foram referência para a gente, é super gratificante. E a gente sabe também da reformulação natural, né? Muitos treinadores estão parando e o futebol é uma paixão que continua. Então, os treinadores jovens têm que aparecer. Então, tem espaço para todo mundo. Eu fico feliz pela volta do Filipão. Eu sempre defendi a situação de você não pode encerrar a carreira de um cara super vencedor como ele por um jogo. Foi marcante, foi uma Copa do Mundo na nossa casa, mas e tudo que ele construiu? Um jogo é jogo, você pode estar em um dia infeliz como foi a nossa seleção, e a gente não pode acabar com a carreira acho que de qualquer profissional por causa de um jogo. Então, fico feliz pela volta dele e fico feliz pelo trabalho que ele está fazendo excelente. Jair, aqui. Até um pouquinho antes da sua chegada, se eu não me engano, o presidente André Sanches deu uma declaração dizendo que a prioridade do Corinthians era a Copa do Brasil, que para ele Copa do Brasil, Brasileiro e Libertadores por último. Isso joga uma pressão a mais em vocês? E como faz para administrar essa pressão que o presidente mesmo pede o título do campeonato? Ele jogou uma pressão para mim, né? Ele fala isso, depois me traz. Não, mas faz parte. Você não pode chegar no Corinthians e achar que você não vai ter pressão. Foi uma declaração do nosso presidente e assim tem que ser. Eu acho que você trabalhar no Corinthians, você vai conviver com pressão já antes de chegar. Então, faz parte. Vamos fazer o nosso melhor ainda mais por essa pressão para que a gente possa deixar o nosso presidente feliz. E agora uma pergunta à parte até do jogo, né? O Adilson Batista chegou a dizer que prefere assistir campeonatos europeus do que até o campeonato brasileiro, e ele falou muito da Premier League, a Rede TV transmite a Premier League, a competição também. Você também gosta de assistir o campeonato inglês e vai ter um Chelsea-Liverpool agora no sábado. Você pretende assistir? O que esperar desse jogo? Olha, eu assisti muito desempregado, eu assisti bastante. Agora, eu falar para você que eu estou assistindo é mentira, porque eu, como eu falei, acabei de rever o nosso jogo, e agora eu vou passar, agora eu sento depois do treino, a gente tem um treino em sala que eu passo o nosso jogo, onde a gente trabalha dentro das coisas a melhorar e as coisas a ser mantidas dentro da partida. Depois eu vou voltar de novo ver alguns jogos do Flamengo.
Então, eu seria hipócrita aqui de falar que tenho assistido. Mas eu fiquei um mêsinho em casa, 1 mês e 15 dias em casa, eu vi bastante. E quando eu estou de férias também, eu gosto de assistir bastante. Mas nessa loucura, nessa intensidade que a gente trabalha hoje com o nosso calendário, hoje o Corinthians em 2 competições, até então a gente estava disputando 13, é muito difícil, porque eu entro de corpo e alma naquele trabalho. Então, hoje, infelizmente, eu deixo um pouquinho. Mas, lógico, você acorda de manhã, aquela coisa está passando, no sábado, domingo, a gente vê um pouquinho. A gente acompanha a tabela, né, a gente vê que foi o Chelsea, né, que deixa. Então, o Chelsea acabou com 100%, não foi o Chelsea? Então, a gente vai sempre vendo um pouquinho, rodando um pouquinho, mas já pensando dentro do nosso jogo, que aqui é uma final atrás de final. Ô Jair, boa tarde. Aqui, ó, no fundão. Desde a época do Loss, e ao contrário do que acontecia na base, quando o Pedrinho jogava por dentro, o Pedrinho tem sido aproveitado constantemente, quando é aproveitado, pela beirada. E todo mundo sabe que ele teve problemas de infância, da parte alimentar. O Corinthians fez um trabalho bonito, recuperando fisicamente. Aliás, o departamento, nesse sentido, do Corinthians também é muito bom. Passa pela tua cabeça a ideia de um dia testar o Pedrinho por dentro, porque jogador de beirada tem que acompanhar a lateral. E ele é reconhecidamente um cara de talento. Eu só queria saber o que você pensa a respeito disso. Não é nem para o jogo contra o Flamengo, é uma pergunta genérica, entendeu? Porque acho que ele tem muito potencial por dentro, de criação. E quando um jogador desse marca até o fim, normalmente ele vai sentir falta de perna, caixa lá na frente. Queria que você entendesse o que você pensa, se você tem a ideia de colocá-lo por dentro também, algum dia. Eu conversei com ele, eu faço uma anamnese com todos os jogadores e nós conversamos bastante. Ele falou realmente dessa situação dele jogar por dentro, mas que hoje ele também se sente bem à vontade de jogar aberto pela direita, né? Os jogadores têm o seu lado de preferência. Eu costumo dar o exemplo da seleção brasileira. O Felipe Coutinho e o Neymar gostam do lado esquerdo. E o Coutinho começou a jogar por dentro já que tem o Neymar. E aqui a gente tem o Jadson também, né, que gosta de jogar por dentro. Tem o Danilo, nós temos alguns jogadores para essa posição. E temos o Pedrinho ali para o lado, junto com o Romero, que também joga ali, pode fazer um falso 9 também. Então, a gente pensa, em algum momento, né, usar. Mas também vejo ele com muito potencial para jogar como externo, pela qualidade de drible, pela velocidade. E, de repente, por dentro, como um meia, ele vai perder essa situação que ele tem como uma das maiores virtudes, que é o 1 contra 1. E por dentro você já não tem tanto espaço, né? Você não tem aquele corredor. Você vai ter sempre um volante e vai ter uma sobra com os zagueiros. E praticamente você jogando de externo, você está no 1 contra um lateral. Praticamente o jogo inteiro você tem a cobertura, mas a cobertura do zagueiro é mais complicada porque ele tem que sair para o corredor lateral. Então tem a possibilidade sim, lógico que eu demorei um pouquinho para trazer o Douglas para o lado que ele gosta, que é o lado direito, apesar dele ser canhoto. Então tem muitos jogadores que gostam do mesmo lado. Então, você tem que, por vezes, sacrificar alguns para que você possa retirar o melhor daquele que joga daquele lado também. Mas tem a possibilidade, sim. Fechou? Tchau, gente.